Bom, estamos de volta para continuar com as nossas aulas, né? Na última aula a gente estava falando de funções vetoriais. E vamos continuar. A gente falou só de funções em R3 na última aula, né? Mas também se faz a necessidade de falar de funções em R2, né? Nossas funções, como nós dissemos antes, digamos, ela tem um domínio, né? Na reta real, né? Digamos que é o conjunto que vai do A até o B, supondo que essa reta aqui é reta real e cresce para cima, então domínio esse pedaço aqui, né? Ó. Esse aqui é o domínio da nossa função que eu vou chamar de f, que associa a pontos no R2, né? Ó. Que associa a pontos no R2, digamos. Está aqui o R2. Está aqui o R2, né? Olha só, deixa eu apagar aqui. Ficou meio ruim, né? Então, vamos ajeitar. Tá certo? Aí tá aqui o R2, né? Ó. Tá certo? Eixo X, eixo Y. O que a função faz? Pega um valor t aqui, né? Que eu estou falando que a variável é t, e associa a um ponto, que vai ser a imagem dele, que é justamente o f de t. Tá certo? Esse f de t pode ser tratado como vetor. Aí nós teríamos o seguinte vetor, que eu vou até escrever aqui em vermelho. Nós teríamos esse vetor aqui, ó, a partir da origem, né? Ó. Né? Aí o ponto, na verdade, o ponto que é a imagem aqui pelo t, é a extremidade do vetor. Perfeito? E a origem é a origem do sistema, né? No caso aqui, a origem do R2, o 0, 0. Tá certo? Aí, claro, ele tem uma coordenada x, obviamente, né? Já que está em R2, e uma coordenada y, tá certo? Exatamente como no R3, só que o R3 tem a coordenada z, né? Ó. Aí cada coordenada é obtida através também de uma função, né? Digamos, vou chamar aqui de f1t e f2t. Em símbolos, a gente costuma representar essa função assim. Eu tenho a função vetorial, tá certo? O intervalo onde ela é definida, que é do intervalo de A até B, tá certo? Chegando em R2. Então, eu tenho aqui o domínio, o contradomínio, tá certo? O que essa função faz? Pega um valor real aqui, né? Ó, um número, né? Tá certo? E associa a imagem dele, que é o f de t, tá certo? Que tem uma coordenada x, que é f1t, e uma coordenada y, que é f2t. Perfeito? Exatamente como no R3, só que no R3 teria mais uma coordenada, como nós vimos na última aula. Perfeito? Tá. Agora, como é que eu obtenho o gráfico? Como em R3, e diferentemente do que nós vimos no cálculo 1, para fazer o gráfico das funções do cálculo 1, que era de R em R, né, a gente sempre pegava o domínio e o contradomínio, né, os dois eixos, né, colocavam eles perpendiculares e a partir deles achávamos o ponto. Aqui não, ó, você vê que o ponto é obtido só aqui com a imagem, com o F. Perfeito? E aqui, ó, os gráficos aqui sempre serão curvas, digamos, ó. O que eu coloquei aqui, ó, foi só um dos pontos, né, ó. Tá certo? Só um dos pontos. Aqui, ó, é o F de A. Se a curva iniciar aqui, né, ó. E aqui o F de B. Mas pode ser o contrário também. Isso não importa. Mas o importante é que a imagem desse cara é um extremo e a imagem desse cara é um outro extremo. Perfeito? Em geral. Tá ok? E essas são as funções que nós também vamos ver como vimos, né, para o R3, né? Ó. Aí, olha só. Deixa eu apagar a tela toda, né? Tá. Aí, por exemplo, tá certo? Vamos pensar na seguinte função. A função de R
em R2, né? O domínio aqui, ó, não é só um intervalo, é todos os reais, né? O que essa função vai fazer? Vai pegar um cara aqui, né, que eu vou chamar de t, né? A variável não é x, eu estou chamando de t, e vai associar a imagem dele, que vai ser obtida da seguinte maneira. A primeira coordenada vai ser t ao quadrado, e a segunda coordenada vai ser t. Perfeito? Tá ok? Aí o que é que você tem aqui? Ó? Você tem que a primeira coordenada é t ao quadrado. Tá certo? E que a segunda coordenada é t. Perfeito? O que é que você obteve aqui? Ó? Né? Ó, na verdade, você tem um sistema, como você aprendeu no cálculo, aquele sistema de equações paramétricas que geravam a reta. Né? Ó, esse aqui não. Como t está ao quadrado, não vai gerar a reta. Mas vai gerar o quê? Bom, a gente tem que usar a nossa experiência. O que nós vimos lá no cálculo 1, né? Ó. Bom, no cálculo 1, as variáveis eram x e y. Vamos tentar trazer para o cálculo 1, vamos lá? Ó. O que a gente está falando? A gente está falando que x é t ao quadrado. Tá certo? Mas o t é o y, então isso aqui é y ao quadrado. Então aqui eu tenho x igual a y ao quadrado. A gente aprendeu em aulas passadas que em R2, se a função for x igual a y ao quadrado, o gráfico dela é uma parábola, né? E como é o y que está ao quadrado, ó, é uma parábola para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, como o coeficiente do y é positivo, né? Ó, é uma parábola voltada para a direita. E como é que você vai fazer o gráfico, né? Você tem duas maneiras neste caso, tá certo? Mas eu vou fazer como nós fizemos na aula passada, que essa é a melhor maneira para não causar erro, tá certo? Você podia pensar, ó, professor, eu posso pegar lá o x, y ao quadrado e fazer o gráfico. É verdade que para este caso daria certo, mas não dá certo em todos os casos, tá certo? Eu vou mostrar para você que realmente não dá certo, tá ok? Ó, como aqui eu já tenho o t e o y é t mesmo, vai ficar assim, né? Ó. Aí aqui vai ser o xy, né? Ó, os pontos lá da imagem, né? Ó. Então, ó, quando eu disser que o t é zero, né? Aí vai ficar zero, zero ao quadrado é zero e vai dar o ponto 0, 0. Quando eu disser que o t é menos 1, tá certo? Aí vai dar t ao quadrado vai dar 1, tá certo? Aí aqui vai dar menos 1 e 1. Tá ok? Quando eu disser que é 1, aqui também vai dar 1. Então vai dar 1 e 1. Tá ok? Bom, com esses 3 pontos dá para fazer o gráfico. Veja que o domínio é nos reais. O gráfico vai ocorrer só na imagem. Eu preciso só da imagem para fazer o gráfico. Não preciso de nada além disso. Tá ok? Então vamos lá tentar desenhar o gráfico, né? Ó, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui da melhor maneira possível, né? Ó. Tá certo? Aí, vamos lá. X e Y, né? Ó. Vamos lá. O Y é... Aqui eu fiz errado, né, colegas? Vocês me perdoem. Olha só, eu já ia colocar para vocês de maneira equivocada. Isso aqui, ó, não tá bom, não. Porque o x é o t ao quadrado e o y é que é o t. Perfeito? Não é? Então, está de maneira equivocada, né? Então, vamos lá fazer direito. O x é 1 e o y é menos 1. Aqui não faz diferença e aqui também não faz diferença, né? Mas é claro, ó, o y é o t, então aqui ó, tem que ficar na coordenada y. Essa coluna é da coordenada y, menos 1, 0 e 1. E essa coluna, que é o t ao quadrado, é da coordenada x. Agora sim, né? Então, eu tenho y 1 e tenho y menos 1. Menos 1, 0 e 1. E o x é apenas 1, né? Tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, o x é 1 e o y é menos 1. Então, é este ponto aqui, né? X é 1 e o y é menos 1. Tá aqui o ponto, né? Tá certo? 0, 0, origem. Tá ok? 1, 1. O x é 1, então aqui eu vou subir um pouquinho, né? Até chegar no 1 do y, né? Daí é só desenhar o gráfico, né? Ligando os 3 pontos. Eu já sei que é uma parábola, né? Porque eu já verifiquei ali com x e o y, né?
tá certo? E esse é o gráfico, tá ok? Outra coisa, é importante saber como o gráfico foi construído, olha só. Na ordem crescente do T, você sempre, para saber como o gráfico foi construído, você olha na ordem crescente do T, como você criou os pontos, né? O primeiro ponto, então, foi este aqui, né? Aí depois esse, e depois que foi esse outro, né? Se houvesse uma partícula caminhando de acordo com os pontos, ela caminharia assim, ó. Porque foi assim que o gráfico foi construído. Isso se chama orientação da curva. Ela é orientada nesse sentido, ou seja, se tem uma partícula caminhando aqui pela curva, a partícula estava indo assim, né? Aí aqui, ó, faria essa curva, né? Ó, e viria para cá, tá certo? Essa é a orientação da curva, né? Isso é importante, né? Você pode dizer, mas isso aí não tem muita coisa a ver. É muito importante, principalmente na hora que a gente estiver fazendo a integral de linha. Isso será fundamental. Perfeito? Então vamos continuar. Tá certo? Entendeu? Aí eu falei para você no início que para fazer esse gráfico, tanto faz pegar isso aqui, né? Ó, fazer a tabelinha com esse, ou fazer a tabelinha como eu fiz com os valores, né? Em relação a T, né? Com o parâmetro T. Tá certo? Mas isso nem sempre ocorre, colegas, né? Vou dar um outro exemplo, né? Olha só. Vou dar um outro exemplo de que para você ver que isso não ocorre sempre assim. Tá bom? Vou continuar pegando ainda. Vou continuar pegando ainda. Ó, veja que para fazer esse gráfico aí da imagem, eu não pensei na função como vetor, e sim só como pontos, né? Ó. Pegando a imagem apenas como pontos, perfeito? Agora eu vou fazer o seguinte, digamos assim que esse aqui é seno t. Opa. Vamos dizer que o x é o seno de t. E o y é seno ao quadrado de t. Perfeito? Aí o que é que eu tenho? Aí eu vou de novo para as paramétricas para saber se há alguma relação. X é igual ao seno de t. E o y é seno, seno ao quadrado de t. Perfeito? O que eu concluo aqui? Ó? Eu concluo o seguinte, que o y, que é seno ao quadrado de t, ó, é isso aqui, né? Mas o seno de t é o x, né? Então é x ao quadrado. Então eu tenho y igual a x ao quadrado. Veja que de novo dá uma parábola, né? Aí você faz dizer, como no anterior, então eu posso fazer o gráfico com isso aqui? Aí é que está o problema. Infelizmente, não. Não vai dar certo. Tá certo? Por que não vai dar certo? Porque o seno, olha só, é uma função. O seno é uma função que varia de -1 a 1, como você sabe. Tá certo? E se você elevar ao quadrado, aí ó, a variação fica menor ainda. Perfeito? O que eu estou dizendo com isso? Aqui eu estou dizendo ó, que o nosso x, que é o seno, né, ó, ele varia de -1 a 1. Não pode sair disso. O menor valor do x é o -1 e o maior é o 1. E não vai mudar disso. Já o y não. Ó. O y varia no intervalo menor ainda, porque ele vai variar de 0 até 1, porque o y aqui é o seno ao quadrado. Né? Entendido essa ideia? Né? Qualquer dúvida, você entra em contato pelo WhatsApp e a gente responde. Tá certo? Então, a ideia é essa. Perfeito? Tá ok? Então, por isso que você fazendo com esse aqui não daria certo, porque ia ficar infinita. Nas duas pontas, ela nunca ia acabar. E aqui não, ó. Apesar do domínio ser todos os reais, o traço é finito. Tá certo? Mas o que ocorre, já que eu vou ter que calcular o seno para todos os reais e o seno quadrado também? Aí é que tem algo interessante, né? Aí é que tem algo bastante interessante. Tá certo? Que é o seguinte, ó. Olha só, eu vou fazer a tabelinha para fazer os valores, né? Tá certo? Eu vou fazer a tabelinha para a gente trabalhar aqui com os valores, tá certo? Então vamos lá, olha aqui. Aqui vai estar o t. Aí primeiro o x, seno de t. O y,
que é seno ao quadrado de t, tá certo? E aqui, ó, vai ficar o ponto xy, né? Tá certo? O ponto xy, que são essas duas coordenadas, nessa ordem, né? Então, olha só, olha que valores eu vou usar. Eu vou usar aqui, ó, menos π sobre 2, vou usar o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2. Aí, por que tantos valores? Você vai já entender. E o 2π. Tá certo? Aí, olha só o que vai acontecer. Né? Vai ficar similar, não a parábola toda, mas você vai ver. Olha só, quando eu calcular o seno de menos π sobre 2, a gente sabe que é menos 1. E ao quadrado, claro que vai dar 1, né? Perfeito? Aí eu tenho o ponto menos 1. Agora certinho, sem erro, né? O seno de 0 é 0, ao quadrado vai dar 0. O seno de π sobre 2 é 1, ao quadrado vai dar 1. Então, eu criei mais dois pontos. 0, 0 e 1. Tá certo? Aí, ó. Em π, de novo, 0, 0. Você percebeu agora por que o gráfico não pode dar infinito? Porque vai repetir valores, né? Infinitamente esses valores serão repetidos, porque eu vou ter vários múltiplos de π, onde o seno vai ser 0. Vou ter vários múltiplos de 0, onde o seno vai ter 0. Vou ter vários múltiplos de π sobre 2, né? Positivos e negativos, onde o seno vai ser menos 1 e 1. E de 3π sobre 2, tá certo? Que é múltiplo de menos π sobre 2 também, não. E de π sobre 2 que vai ser 1. Tá certo? Ó. Aqui vai ser menos 1. E vai ser ao quadrado, vai dar 1. Aqui vai dar 0. E vai dar 0 de novo aqui. A gente sabe que é 0, não vai nem aparecer aqui, né? Mas vou colocar aqui, ó. 0, 0. Menos 1, 1 de novo, né? Ó. Aí vai repetir de novo, 0, 0. Aí, ó, qual vai ser o próximo? Menos 1 a 0, 0. Aí vai ficar entre eles. Quer dizer, vai repetir todos os valores de menos π sobre 2 a 0, de 0 a π sobre 2, aí vai começar a repetir de novo. Tá certo? Por isso que o gráfico ele não é infinito como no anterior. Tá certo? No anterior, ele era infinito nas duas pontas, né? Vamos ver como é que a gente pode desenhar aqui esse gráfico agora, para que ele saia bem direitinho. O melhor possível, né? Vamos ver aqui. Então, a gente consegue seguir a linha. Esse aqui é o eixo X. Esse aqui é o eixo Y. Veja, de novo, eu não estou tratando como vetor, e sim como ponto. Eu vou colocar só os pontos, perfeito? Aí vamos lá. Ó, é menos 1, então digamos que aqui é o menos 1. E que aqui é o 1. E que aqui, bem grandão, também é o 1 no Y, tá certo? Aqui é a origem. Então, menos 1. Então, menos 1. Com 1. Então, dá esse ponto aqui, ó. Somente esse. Tá certo? A imagem do 0 é 0. E 1. Tá certo? Agora aqui, de novo, olha só. Como é que o gráfico foi construído? Foi a partir desse. Então, ó, se eu comecei desse, né, ó, então teria que tem que ser assim, né, ó. Perfeito? Agora, olha o detalhe. Tá? O gráfico passa? Ele não passa, ele termina aqui e começa aqui. Perfeito? O traço é só esse. Mas olha, mas eu vou calcular a imagem de todos os números reais. E o que acontece? Imagina que cada ponto, tá certo? Que você achar, é uma partícula que se desloca de um ponto para o outro. Então, o que é que você teria? Né? Ó, aí você teria assim, ó, do menos π sobre 2 em diante, você teria menos π sobre 2, que foi esse. Aí o próximo é o 0, 0. Então, está se deslocando nesse sentido aqui, né? Ó. A partícula está vindo para cá, né? Ó. Tá certo? Aí a partícula está virando aqui, né? Ó. Aí a partícula continua seguindo aqui, ó, em cima da linha, né? Claro. Tá certo? Aí chega um momento que ela chega bem aqui, né? Ó, no 1. Só que aí depois, ó, ela chega aqui e começa a voltar. Ó. Do 1, 1, ela tem que voltar para o 0 de novo, né? Ó. Sobre a linha, voltando, né? Ó. Ela está voltando aqui, né? Aí aqui ela vira de novo até chegar no menos 1. Tá certo? Aí quando chegar aqui, ó, ela vai de novo. Então ela fica indo, fazendo esse zigue-zague, né? Ela fica indo e voltando aí nesse ramo de parábola, nesse pedaço, né? Por quê? Porque o x varia de menos 1 a 1 e o y varia de 0 a 1. Então ela fica lá, indo e voltando. Ela vai e depois volta, né? Ela vai e depois
volta, né? Ó, ela vai e depois volta, tá certo? Aqui nessa parábola aqui. É isso que a partícula faz, né? Se esse traço descrevesse o deslocamento de uma partícula. Tá ok? Tá certo? É isso. Então, é por isso que eu estou lhe falando, que muitas vezes, fazer o gráfico a partir daqui, você vai errar. Isso aqui é só para te ter uma ideia de que figura é em R2. Né? Até mesmo isso ajuda em R3, como nós vimos na aula passada. Né? Mas, quando você for fazer o gráfico, com o que está lá, com o valor que realmente é o seno e o cosseno, aí a coisa fica diferente. Né? Vamos ver um outro exemplo? Vamos ver um outro exemplo. Limpa a tela, não quero limpar a tela, eu quero só a borracha. Tá certo? Bom, o outro exemplo, olha só, você também vai achar interessante. Você está vendo que eu estou fazendo coisas aqui? Ó? Eu não vou fazer reta, porque você já sabe como é uma reta, a gente viu na aula passada como é uma reta em R3. A diferença para o R2 é que, em vez de ter 3 coordenadas, só tem 2. É a mesma ideia que você teve lá em álgebra linear, né? Segue, mesma coisa. Tá certo? Tá ok? Então, vamos lá. O nosso próximo exemplo também vai envolver funções trigonométricas, né? Mas vai ser algo que você já conhece, tá certo? Você vai ver que vai ser bastante interessante. Pelo menos eu acho interessante, né? Então, vamos lá. Agora vai ser o seguinte, vai ser cosseno t e seno t. Ó, você vê que isso aqui é parecido com uma função que a gente viu, só que em R3 tinha a coordenada t, aí o gráfico foi uma mola, né? Aí, lembre aí do que eu disse na aula, né? Agora eu tenho que o x é cosseno t e que o y é igual a seno t. Ó, muitas vezes, em vez de ser dado dessa forma, pode ser que esteja dado só as coordenadas, mas a ideia é a mesma, tá? Pode ser que seja dado dessa maneira aqui, ó, dizendo quem é o x e quem é o y, né? Aqui, ó, o que eu posso ter aqui? Ó? Olha só o que eu posso ter. Eu posso ter assim, ó, que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. E você lembra, claro que você lembra que isso aqui dá igual a 1. Conclusão, x ao quadrado mais y ao quadrado. Exatamente como na aula passada, como aqui o ambiente já é o R2, né? A imagem já está aqui no R2, o que eu tenho? Circunferência de centro na origem, raio 1. Perfeito? Tá ok? O caso geral é esse aqui, ó. Para um raio qualquer, ó, bastava eu fazer assim, ó, R cosseno t, y igual a R seno t. Ó. Como o coeficiente aqui é 1, ó, o raio deu 1. Ó. Aí você faria assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, você teria R ao quadrado cosseno quadrado t mais R ao quadrado. Opa, aqui não está escrevendo. Vou colocar aqui embaixo. R ao quadrado seno quadrado t. Você colocaria o R em evidência, né? O R ao quadrado ficaria cosseno quadrado t mais seno ao quadrado de t, e isso daria R ao quadrado, porque R ao quadrado vezes 1 é R ao quadrado, porque esse aqui você sabe que é 1, que a gente acabou de ver. Tá certo? Então, ó, quando tem o R aqui, ó, o número multiplicando, esse número, se for igual, é justamente o raio da circunferência. Perfeito? Então, vamos ver esse exemplo, né? Aí, novamente, aqui não teria problema, aqui seria só para desenhar. Mas só desenhar com isso aqui, você não saberia qual a orientação da curva, né? Como é que uma partícula se moveria sobre ela? Se no sentido horário ou no sentido anti-horário? Já aqui, ó, quando você faz dessa outra forma, aqui ele diz exatamente, ó, de acordo com a construção do gráfico, como é a orientação, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter o t, aqui eu vou ter o x, que é o cosseno t, e aqui eu vou ter o y, que é o seno de t, e, por fim, o ponto que vai estar lá no gráfico, né? Para fazer o esquema do gráfico, né? Que já vai dar a ideia do gráfico, né? Vou fazer como antes, só que aqui eu vou fazer, já começar de zero. Antes eu comecei daquele jeito lá, para que você visse o que vai acontecer, né? Aí vai dar 3π sobre 2 e 2π, ok? Então, vamos lá.
Cosseno de 0, 1. Seno de 0, 0. Cosseno de π sobre 2, 0. Seno de 0, 1. Seno de π menos 1. Cosseno de π menos 1. E o seno é 0. Aqui o cosseno é 0 e o seno é menos 1. Aqui volta como no início. 1 e 0. Perfeito? Aí dá os seguintes pontos, né? 1, 0. 0, 1. Menos 1 e 0. 0 e menos 1. Aí, ó, aí volta para o início. Aí vai começar tudo de novo, né? É 1 e 0. Aí, se você fosse continuar, aí voltaria para esse, para esse, para esse, para esse, etc. Tá certo? Então, vamos desenhar aqui para ver como é que fica no gráfico, né? Tudo que a gente está fazendo aqui, ó, você pode fazer no GeoGebra, tá certo? Não esqueça disso, como a gente viu. E no GeoGebra, ele tem o tutorial. Mas se você tiver dúvida, a gente pode fazer uma aula só para ver como é que constrói funções vetoriais em GeoGebra. Ó, se você tiver o do celular, você vai ter que abrir. Ele é separado, o 2D e o 3D, né? Ó, você tem que baixar o 3D para fazer. Se for no laptop ou no desktop, você tem que abrir a janela 3D para você poder fazer os gráficos, né? Senão não vai funcionar, tá certo? Né? No caso de 3D, no caso de 2D, esse aqui mesmo. Aqui vai ser o de 2D, o normal, tá certo? Dessa aula de hoje. Então, vamos lá. Então, digamos que aqui é o 1. Aqui é o menos 1. Tá certo? Aqui é 1. E aqui é menos 1. Primeiro ponto, 1, 0. 1, 0 é esse aqui, né? Aí o próximo ponto, 0, 1. Ó. Veja que está vindo para cá, né? Então, a linha do gráfico está fazendo isso aqui, né? Ó. Tá certo? Qual o próximo ponto? Menos 1, 0. Então, é esse aqui. Ó. Então, está vindo assim, né? Ó. Aí você está vendo que a partícula está se deslocando nesse sentido. 0, menos 1. Aí vem para cá. Ó. Porque esse aqui é o 0, menos 1. E 1, 0, aí volta de novo. Para aqui? Claro que não. Como eu estou dizendo que o domínio é todos os reais, ela vai continuar virando aqui, né? Então, a partícula está se deslocando nesse sentido e sem parar, né? Perfeito? Se deslocando nesse sentido e sem parar, né? Essa é a orientação da curva, né? Ou seja, está no sentido anti-horário, né? Está virando assim a curva, tá certo? Está virando nesse sentido. Tá ok? Está virando nesse sentido, né? A partícula se deslocando assim, né? O movimento é completamente cíclico como o anterior. Só que no anterior era naquele pedaço de ramo de parábola. Aqui não. Ó. Aqui é na circunferência toda, virando o tempo todo. Tá certo? Professor, é possível a partícula se deslocar no outro sentido? Claro que é. Você vai ter que mudar aqui alguma coisa. Não vou dizer o que é, porque isso é exercício para você pensar. Perfeito? Vamos seguir. Não é? Olha só, tem uma outra que é assim. Deixa eu ver aqui como é que eu vou lhe mostrar. Deixa eu apagar, né? Deixa eu apagar aqui. Para eu ver um outro exemplo. Também vai envolver função trigonométrica, tá? Na verdade, os mais interessantes, por enquanto, envolvem funções trigonométricas, né? Então, a gente vai olhar direitinho e ver como é que surge o próximo gráfico, tá? Ó, veja que aqui eu não falei, mas como o x é cosseno t e o y é o seno t, a variação de ambos é de menos 1 a 1, como você viu, né? É por isso que fica limitado à circunferência, né? Porque a circunferência, nesse caso, tem raio 1. Então, os valores de x e y vão estar variando de menos 1 a 1. Tá ok? Tá. Aqui, ó, na aula de hoje, eu só vou mostrar gráficos. Eu não vou falar de... Vou mencionar continuidade e limite, mas eu não vou nem fazer exemplos. Por quê? Porque a gente já viu o seguinte. A gente já viu na aula passada como calcula. A diferença é que lá eram 3 coordenadas. Aqui é de 2 coordenadas. Funciona exatamente da mesma forma. Então, eu vou dar ênfase a outras coisas que eu acho bastante importantes também. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos pensar numa coisa assim. Ó. Deixa eu colocar aqui a caneta. Elevado a menos t cosseno t
elevado a menos t, seno de t. Olha só que gráfico interessante. O que será que vai dar isso? Eu já estou aqui puxando a calculadora, porque a gente vai precisar fazer umas continhas só para ter aproximação de valores, né? Mas eu vou lhe falar, né? Aí você pode usar a calculadora à vontade quando estiver assistindo a aula. Tá certo? Então vamos lá fazer a tabela. Primeiro X, né? Para a gente ver, ter pelo menos ideia do que é isso. O X é E menos T cosseno T, e o Y é E menos T seno T. Perfeito? Aí, ó, vou lá, né? De novo, tem seno e cosseno, vou ver o que dá esse negócio ao quadrado. Isso ao quadrado, ó, quando eu levar isso aqui, toda essa expressão ao quadrado, como é um produto, ambas ficam ao quadrado, tá certo? Então vai ficar E menos T ao quadrado, que é E menos 2T, e o cosseno quadrado T, né? Aí mesma coisa para outra, E menos 2T vezes cosseno quadrado, seno ao quadrado de T. Aí ó, você vai colocar o E menos 2T em evidência e vai obter cosseno quadrado T mais seno quadrado T. Aí você vai ter uma coisa que é menos 2T. Porque esse aqui é 1, você sabe, né? Ó, se esse número fosse constante, de novo seria uma circunferência e a raiz quadrada dele seria o raio. Mas, ó, conforme você varia o t, essa exponencial, o valor dela muda de valor, né? Se o t for 0, né, dá um dos pontos da circunferência de raio 1, tá certo? Conforme você aumenta o valor do t, ó, aqui eu vou mudar. Eu não vou colocar todos os reais, eu vou fazer uma mudança, eu vou fazer R+. Tá certo? Significa R+. Todos os não negativos, o zero e mais o positivo. Por isso que eu comecei aqui do zero. Aí zero vai dar 1. Aí se o t for 1, ó, esse aqui é um número pequeno, porque você sabe que E elevado a menos 2t é 1 sobre E2t. E esse número, conforme você aumenta o t, ele diminui, né? Ó. A partir do 1, ó, ele fica cada vez... A partir do 1, ele vai diminuindo, né? Ó. Vai ficando 0, não sei o quê, 0, cada vez menor, sempre descendo, conforme o valor do t aumenta. Por quê? Porque quando você faz o t ir para infinito, né? Ó, isso aqui vai para infinito, então isso aqui vai para 0. Então, o primeiro valor é 1 e vai diminuindo. Perfeito? Então, ó, não pode ser uma circunferência porque vai diminuindo. Na verdade, são pontos de infinitas circunferências. Circunferência de raios cada vez menor. Como assim? Você começa com o raio 1, aí o próximo raio é um pouquinho menor. Então, é como se fosse fechando, né? Ó, o primeiro é um raio grande, aí vai diminuindo, aí vai diminuindo, fazendo círculo, por quê? Porque acompanha a circunferência. Afinal, é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o gráfico deve dar provavelmente assim. Quer ver? Olha só. Vamos fazer aqui a tabelinha. Deixa eu apagar aqui esse excesso, né, para a gente fazer a tabelinha. Tá? Para a gente fazer a tabelinha e também fazer o gráfico, né? Tá certo? Então, vamos lá. A gente já sabe que aqui ficou E elevado a menos 2t. Perfeito? Então, vamos lá. Com a nossa tabelinha. Primeiro, o t, né? Depois, o x é menos t cosseno t. O y é menos t seno t. E aqui o xy. Perfeito? Tá? Então, vamos usar também aqueles valores, né? A partir do zero, valores que fica fácil calcular seno e cosseno, né? Você podia usar 0, 1, 2, 3, claro que poderia. Mas eu vou usar valores que fica fácil o seno e o cosseno e não tão fácil o exponencial, né? Claro, 2π. Mas aqui, ó, vai dar cosseno de 0 é 1, então vai dar E elevado a menos... Aliás, vai dar 1, né? E elevado a 0 é 1. E elevado a menos 0, E elevado a 0 é 1. Pronto. Né? Aqui, seno de 0 é 0, não importa o que vai dar aqui, né? Então vai dar 0. Então aqui vai ficar cosseno de π sobre 2 é 0, vai dar 0.
Seno de π sobre 2 é 1 vezes e elevado a menos π sobre 2. Tá certo? Aqui vai dar menos 1, então menos e elevado a menos π. Você nota aqui, ó, que esse número aqui, ó, é maior que esse, ou que esse aqui é bem menor que esse, estou falando em módulo, sem considerar o sinal. Tá certo? Que estou pensando em raio. Em raio, então, pegaria módulo, né? Ó. Aqui 0, porque o seno de π é 0, né? Ó. Aqui, olha só, a gente vai ter 0 no 3π sobre 2, e aqui e elevado a menos 3π sobre 2, porque é menos 1, né? Ó. Aí vai dar e elevado a menos e elevado a menos 3π sobre 2. Cosseno de π é 1 de novo, então vai dar e elevado a 2π, positivo, e aqui o seno é 0, né? Ó. Então, eu vou ter esses pontos aqui, ó, 1 e 0. Próximo ponto, 0 e e elevado a menos π sobre 2. Olha só, seguem como se fosse ponto de uma circunferência, só que a distância desse para a origem é 1, e a distância desse para a origem é bem menor que 1, tá certo? Aí, esse outro aqui, ó, e elevado a menos π, menos, né? Menos π e 0. Aí, esse outro, 0 e e elevado a menos 3π sobre 2, menos, né? Também é negativo. E esse último, que é e elevado a 2π e 0. Perfeito? Ó, esses números aqui em módulo, né? Ó, o 1 é o maior deles e esse aqui é o menor. E toda vez que você vai fazendo, vai sempre oscilar quando você pegar esses notáveis aqui, né? Ó, vai oscilar. Mas a distância de cada ponto que você obtém seguinte, em relação à origem, vai diminuindo cada vez mais, vai diminuindo cada vez mais. Então, olha só, a partir do primeiro, vamos ver aqui como é que vai ficar. Aqui é o x e aqui é o y. Digamos que aqui seja o 1. E que aqui, ó, veja que é uma bem menor que 1, né? Ó, é elevado a menos π sobre 2. Aí tem que ser menor que esse. Então, digamos aqui, ó, é o e elevado a menos π. Só vou colocar esses três só para dar ideia. Aí o que acontece? Bom, como esse negócio tem que passar em todos esses pontos, então deve ser um negócio meio não tão circular, né? Mas aqui vai fechando. Opa! Me perdoe aí o desenho, né? Aí vai fechando assim, né? Conforme você vai fazendo, né? A distância dos pontos até a origem vai diminuindo. Vai chegar na origem algum dia? Claro que não, porque isso aqui sendo uma espécie de ponto da circunferência, né? O XY, né? Que vai ficando cada vez menor, isso aqui nunca vai ser zero. Então, vai ficando cada vez mais próximo da origem, mas nunca vai chegar na origem. Tá certo? Fica cada vez mais próximo. Então, é essa espiral dessa forma. E como começou aqui, ó, a orientação é essa mesmo, né? Ele vai fazendo isso, né? Ele vai fazendo isso, tá certo? Vai entrando aqui, né? Tá certo? Vai indo para cá, né? Vai indo para cá. Perfeito? Essa é a orientação e esse é o gráfico, né? Tá ok? Então, é assim que você faz o gráfico, tá? Vamos prosseguir. Tá? Agora, olha só. Veja bem. Vou falar aqui uma outra coisa. Então, suponha que a gente tenha a função vetorial f, né? Tá certo? De um intervalo i contido na reta, chegando em R2. Estou pensando só em R2, tá certo? Aí eu pego um valor t e associo a imagem dele, né? Ó, que a gente está chamando de f, nesse caso, de t, que tem duas coordenadas, porque está em R2. Se fosse em R3, como na aula passada, teria 3 coordenadas, né? Ó, a gente pode fazer assim, ou pode fazer parametricamente, dizendo que o x é o F1t e o y é o F2t, como a gente acabou de fazer em todos os exemplos, tá certo? Agora vem a história da continuidade, né? Quando é que uma função dessa é contínua? Bom, antes de falar da continuidade, vamos falar de limite, né? Como é que você calcula o limite quando x tende a A de uma função desse tipo? É fácil, né? É só você pegar, é o limite de f, exatamente como a gente viu na aula passada, é o limite de cada coordenada.
X não. Nossa variável é t, né? Quando t tende a me perdoe. F1t, e é o limite, quando t tende a da segunda coordenada, claro, F2t. Ou seja, se a função é vetorial ou pontual, o resultado do limite também vai ser um ponto, um vetor, depende de como você esteja considerando, tá certo? Outra coisa que foi vista, que ela é contínua em A, né? Ó, F é contínua em t igual a A, se somente se, né? Ó, o limite, quando t tende a A de f de t, coincide com a imagem do A. Se a imagem do A, que também é um ponto ou um vetor, dependendo de como você considera, for o limite, quando t tende a A, então ela continua nesse ponto, né? Ó. E ela é contínua em todo o domínio se ela é contínua em cada ponto. Perfeito? Lembra do que eu falei do cálculo 1? Uma função é contínua quando você constrói o gráfico e você não tira a caneta, o lápis, de cima do papel para construir o gráfico, tá certo? Se você, por exemplo, faz um pedaço da curva, aí tem que sair do local para começar em outro local, ó, exatamente o ponto onde houve a quebra é chamado de ponto de descontinuidade, é o ponto onde ela não é contínua. Perfeito? Né? A ideia é a mesma do cálculo 1, não mudou nada. A diferença é que as imagens não são números, e sim pontos. Né? Funciona exatamente da mesma forma. Né? Ó, aqui dá até para adiantar assim um pouco, né? Porque veja bem, se o limite é calculado dessa forma, como é que você vai calcular a derivada? Lembra da definição de derivada? Vai ser do mesmo jeito. Então, a definição vai ser similar. O resultado é um pouco diferente, né? Porque como é o limite de uma função vetorial, o resultado vai ser um vetor, então a derivada, aqui sim, a derivada vai ser um vetor de verdade. Perfeito? Né? Aqui era só para lembrar o que a gente viu na aula passada sobre o limite, porque eu quero fazer de uma outra forma agora esse tipo de função. Tá? Digamos o seguinte, tu tem aqui no R2 uma certa curva, né? Vou pegar aqui um exemplo legal, né? Vou pegar um exemplo legal que é a circunferência. Tá? Vou pegar aqui a circunferência. Então você vai ter aqui a circunferência, né? Ó. Veja que, apesar de não estar bem desenhado, não, suponha que eu consegui fazer direitinho. E o centro é a origem, tá certo? Para esse caso. Aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Se aqui for menos R, aqui for menos R, aqui for o R, e aqui também for o R, aqui esse ponto, né? Ó, o que você tem? Você tem a circunferência. Aí você lembra como é que derivava isso, né? Ó, a gente derivava assim, implicitamente. A gente já fez até um exemplo. 2x, aí dx, não é? Ó, mais 2y dy dx igual a zero. Aí no final a gente verificava que dy dx era igual a menos x sobre y, tá certo? Que é chamado de derivada implícita, tá certo? Se você quisesse explicitar, você teria que dizer que y é uma função de x de tal modo que o y é, digamos, maior ou igual a zero. Quando você falava isso, você estava falando justamente só da parte superior do gráfico. E você também podia derivar, né? Claro, x e y. Claro que você podia derivar. E o que seria a parte superior? Quando você isolar aqui, ó, você vai ter assim, ó, y igual, aí teria que ser mais ou menos, né? Mas nesse caso, ó, é só mais, porque você está dizendo que o y é positivo, então não precisa. R ao quadrado menos x ao quadrado. Aí você teria isso daqui, ó. Aí como é que derivaria isso? Do mesmo jeito, né? Ó. Agora não é explicitamente, né? Ó. Esse aqui é o seu f de x, não é? Ó. Tá certo? Então, você vai calcular o f' de x, né? Ó. Aí você vai ter
r ao quadrado menos x ao quadrado é elevado a meio. Aí como é que você faria? O meio desce, né? Lembra? Aí vai ficar r ao quadrado menos x ao quadrado elevado a meio menos 1, que é menos meio, tá certo? É vezes a derivada da interna. R ao quadrado é constante, então é zero, então vai dar menos 2x. Aí cancela o 2 com o 2, né? Arruma aqui, ó. Arrumando aqui, você vai ter f' de x igual a menos x sobre raiz quadrada, né? Porque vai ficar positivo, que eu estou levando para baixo, r ao quadrado menos x ao quadrado. Aí você vai dizer, ó, professor, aí deu muito trabalho calcular essa derivada e não é igual àquela que eu disse no início. Na verdade, né? Porque, olha só, menos, olha como é exatamente igual, menos, aí o x, ó, aqui não é o y? Quem é o y aqui? Não é a raiz quadrada? Que é justamente a raiz quadrada, ó, a derivada é a mesma. E não importa se você pegasse a parte de cima ou a parte de baixo, a derivada daria essa. Tá certo? Só a forma de escrever que foi diferente. Mas veja bem, eu derivo implicitamente e aqui ó, tem essa raiz que dá complicado. Mas nós podemos mudar tudo isso. Mudar como? Transformando ela numa função vetorial. Tá certo? É possível, porque a função vetorial já vai ser f de t igual a uma expressão. Igual a uma expressão com f1t, f2t, com duas coordenadas, né? Eu tô fazendo lá em cima, né? Deixa eu riscar. Deixa eu apagar isso aqui. Que aqui está muito... Pronto. Se eu conseguisse transformar, olha só, numa função vetorial, ia ter f1t e f2t. Como eu adiantei agora há pouco, como o limite é calculado daquele jeito, a derivada também vai ser direta. Não tem esse negócio de implícita, de achar raiz, talvez, não sei como é que vai ficar a expressão, pode até ser que tenha, mas ela fica como essa, ela fica explícita, tá certo? Tá ok? Na implícita, ou você... Aqui é a derivada geral, mas aqui, ó, se você for explicitar ela, como normalmente a gente faz, ou você está fazendo a derivada da parte de cima, ou a derivada da parte de baixo, não as duas, tá certo? E assim não, ó, você faz a derivada total, em qualquer ponto, funcionar para qualquer ponto da circunferência. Não é como este aqui, dada dessa maneira explicitamente, que dá ou a parte de cima ou a parte de baixo. Perfeito? Aí vamos lá olhar aqui, ó. Como é que a gente faria isso, né? Deixa eu apagar. Como é que a gente transformaria ela numa função de duas variáveis? Eu vou pensar assim, ó. Eu vou pegar e colocar o raio aqui, ó. Aqui é o R, né? E vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto, para simbolizar, ó, ele tem coordenada XY, né? Para simbolizar justamente isso aqui, ó. O XY. O ponto P qualquer. Tá certo? Claro, sendo XY, ele tem uma coordenada X e tem uma coordenada Y. Obviamente, eu tenho um ângulo aqui desse raio, né? Para esse ponto, para qualquer ponto eu vou ter um ângulo que eu vou chamar de T. Tá certo? Aí eu lhe pergunto, como é que você acha o X aqui? Ó? Esse triângulo é retângulo, né? Como você tem o ângulo, aí é fácil. Tá certo? O cosseno de T, olha aqui o que é o cosseno de T. É cateto adjacente, que é o X, né? Ó, nesse triângulo aqui é o X, né? Ó, é aqui o X. Dividido pela hipotenusa, que é o raio. Perfeito? Seno de T, do mesmo ângulo, é o cateto oposto, que no caso é esse aqui, mas esse aqui, ó, se você vier para cá, ele coincide com o Y. Esse é o cateto oposto. Né? É a mesma medida aqui, ó, do triângulo onde eu estou olhando, né? Ó. Tá certo? A mesma medida. Então, seno de T é Y sobre R. Conclusão. O X é R cosseno T e o Y é R seno T. Então, ó, nos exemplos anteriores, o que é que eu fiz? Eu lhe dei a função vetorial. Tá certo? Nesse exemplo, não. Nesse exemplo, eu peguei a curva e, a partir dela, achei uma função vetorial. Ó. Então, a nossa função vetorial é essa aqui. Ó. É R cosseno T
e R seno T. Como ela veio da curva, eu já sei que a curva vai ser uma circunferência e o raio está multiplicando aqui, é o R. Perfeito? Agora, se eu quiser só uma volta, aí eu falo assim, ó, que o T pertence ao seguinte intervalo, de 0 até 2π. Se eu quiser só uma volta. Se eu quiser, como no exemplo, que ela dê infinitas voltas, aí eu falo que o T é um número real qualquer. Aí ele dá infinitas voltas. Tá certo? E do jeito da minha construção, ó, a orientação aqui, eu estou pensando que é no sentido anti-horário, né? A minha orientação é essa. Tá? Podia ser diferente? Claro que podia. Né? Como eu disse, eu não vou lhe adiantar, que eu quero que você ache, porque vai ter no exercício pedindo uma determinada orientação específica. Perfeito? Ok? Vamos ver um outro exemplo de como achar a função vetorial que define a curva? Tá certo? Vamos lá. Então, eu vou apagar aqui, ó. Não apagou. Agora apagou, tá certo? Vamos pensar aqui em outro desenho. Vamos pegar aqui em outra curva. Vamos pegar uma curva bastante simples, né? Vamos pegar a seguinte curva, né? Vamos pegar aqui o ponto 1. O ponto 1. Que dá esse ponto aqui, né? 1. E vamos pegar esse ponto aqui, ó. Aqui é o 2 e aqui é o 3. Vou pegar esse segmento AB. AB. Onde o A tem coordenadas 1 e o B tem coordenadas 2 e 3. Determine a função vetorial que tem como traço o segmento AB. Esse é o meu problema. Determine essa curva. Aí você vai aqui, ó. Veja que eu não estou pedindo a orientação. Se eu não estou pedindo a orientação, você faz do jeito que você achar melhor. Mas se eu pedisse que vai de A e chega em B, aí eu estou pedindo a orientação, né? Ela teria que estar caminhando nesse sentido aqui, né? Tá certo? Não, eu quero de B para A. Aí teria que estar caminhando nesse sentido. Ou então eu quero que ela fique o tempo todo aqui sem parar, né? Então, você tem que prestar atenção nisso de acordo com o que for dito, né? Mas eu vou fazer primeiro mais simples, achando só a função vetorial, tá certo? De qualquer jeito, vamos ver o que vai dar, né? Vou pensar assim, ó. Bom, isso aqui, ó, existe uma reta que contém esse segmento, que é essa reta aqui, né? Então, eu vou achar a equação da reta. Aí depois eu penso só no pedaço de A até B, tá certo? Como é que eu acho a equação da reta? Lembra? Eu pego e faço x, y1, aí coloco o ponto A, né? 1, 1. Aí aqui é sempre 1, esse último, né? E agora eu coloco o ponto B, 2, 3. Aqui o último é sempre 1. E igual a 0. Lembra que tem esse jeito, né? Aí você faz determinante. Você faz da maneira que você achar melhor, tá certo? Aí, fazendo, vai dar x mais 2y, né? Porque aqui é 2, né? Não esqueça que aqui é 2. Tá certo? Mais 3. Menos 2 menos 3x menos y, né? É comum repetir essas duas colunas aqui do lado e fazer a multiplicação na diagonal principal e na diagonal secundária. Na principal repete o sinal e na secundária troca o sinal, né? Igual a 0. Aí vamos lá. O que vai dar isso? Vai dar menos 2x mais y mais 1 igual a 0. Então, ó, aqui o que é que eu tenho? Eu tenho y igual a 2x menos 1. Essa é a equação da reta total. Quer ver? Ó? Se o A for... Vamos ver se está certo. Quando eu pegar o x do A1, 2 vezes 1, menos 1, dá o outro ponto que é 1. Se eu pegar 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Né? Deu o A e o B. Então, é essa reta mesmo. Mas eu quero só esse segmento daqui para cá. Para ficar bem simples, olha o que você faz.
eu vou dizer que o x é t e vou dizer que o y é... Bom, se o x é t, é só substituir aqui, né? Pegue o t e substitua aqui. Aí vai dar 2t menos 1. Ó, você parametrizou. Se você diz que o t é um número real qualquer, aí você tem a reta toda, os infinitos pontos, tá certo? Mas nós não queremos isso. Nós não queremos a reta toda. Nós só queremos o pedaço que vai do A até o B ou do B até o A, tanto faz. Mas do jeito que eu desenhei, vai do A até o B. O x não é o t? Ó, o primeiro x não é 1? Ó, eu vou dizer que o x varia de 1, ou o x não, o t, né, no caso, de 1 até o outro x, que é 2. Ó. Veja que dá certinho, porque quando o x é 1, vai dar x... Ou quando o t é 1, x igual a 1, aí 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Aí dá o ponto A. Aí conforme você vai variando aqui, ó, até chegar no 2, vai dar todos esses outros pontos aqui. Ó. Aí quando chegar no 2, vai dar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Vai dar o último ponto. Pronto, você parametrizou. Então, a sua função vetorial, ó, ela é do intervalo 1, 2, chegando em R2, ela pega o valor t e associa a imagem dele, que é o f de t, que tem coordenadas. A primeira é t e a segunda é 2t menos 1. Pronto, você parametrizou. Perfeito? Né? Se precisar, pode calcular limite, verificar se é contínua e etc. Tá certo? Então, ó, isso se chama parametrizar, tá ok? Mas aí, imagina que em vez de eu ter pedido isso, eu vou pedir uma outra coisa assim, ó. Deixa eu apagar o que está aqui. Então, ó, aí você fala, ó, determine a função vetorial que tem como traço o segmento AB e orientação de B para A. Ou seja, a parametrização que eu fiz agora há pouco, ela ia de A para B, como você viu, né? Porque o X era 1, aí ia mudando de valor até chegar no 2, então foi de A para B. Perfeito? Mas eu quero o contrário, de B para A. Como é que eu faço? Né? Aí, aqui não muda. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar, vou construir. A reta é essa. Mas eu quero que seja invertido, né? Que vá de B para A, né? Aí, o que eu faço? Vou fazer assim. Eu vou chamar o x de menos t. Será que funciona? Tá certo? Se o x é menos t, eu vou ter 2 vezes menos t, vai dar menos 2t menos 1. Tá certo? E tem que começar aqui em B. Ó. O primeiro ponto tem que ser o 2, 3 e o último tem que ser o 1, né? Ó. Então, como é que tem que variar o t para que isso ocorra? Bom, para dar 3 aqui, ó, eu posso dizer que esse aqui é menos 2, né? Porque menos com menos dá mais, dá 4 menos 1, 3. Funciona, né? Ó. Vamos ver se o intervalo fica certo. Para dar 1, basta que seja menos 1. Né? Ó, porque menos 1 vezes 1, tá certo? Vai dar 1, né? Então, só invertir. Tá ok? Aí eu verifiquei, ó, e é assim que vai funcionar, ó. Tá certo? Ó, aí se você não sabe qual é o primeiro T, ó, aí você quer começar no B. Aí você olha aqui, ó. Tanto poderia ser o X ou o Y. Vamos pensar no X. Eu tenho que menos T tem que ser 2. Então, quem tem que ser o menor T? Menos 2. Aí depois tem que ser 1. Menos T tem que ser 1. Quem tem que ser o maior T? Tem que ser 1. Tá certo? Ou menos 1, desculpa. Tá certo? Então, vai variar de menos 2 a 1. Pronto. Perfeito. Não. Se você disser que o T é menos 2, aí dá esse ponto B. Aí, opa, apagou, desculpa. Aí dá esse ponto B. Tá certo? Se você disser, aí se você variar todos os pontos de menos 2 até 1, né? Ó, aí vão dar todos os pontos, ó, só que vindo nesse sentido agora, né? Ó, até chegar no menos 1, porque vai dar mais 1 e mais 1, né? Ó, vai dar o ponto A. Perfeito? A nossa função agora, ela é assim, ó, ft igual f de menos 2 até menos 1, chegando em R2,
né? O que a função faz? Ela pega a primeira coordenada é menos t e a segunda é menos 2t menos 1. Perfeito? Nem sempre é simples assim, né? Mas na maioria das vezes é só mudar de t para menos t que ele inverte a orientação. Tá certo? Tá ok? Então é isso, colegas. É isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Essa parte, tá? Eu não vou falar de limite como foi feito na aula de funções com imagem em R3, porque já foi dito lá a diferença de lá para cá, que aqui são só duas coordenadas, né? Então, na próxima aula, a gente vai seguir, vai ver já derivada, integral e, se der tempo, o comprimento de arco, né? Saber exatamente o tamanho desse segmento de A até B, né? Como é uma reta, aqui é só usar o teorema de Pitágoras. Mas e se fosse uma curva? Né? Como é que você mede o comprimento? Aí você sabe que medida de comprimento, né? Medida de coisas assim, né? Ou de área, né? Lembra? Mas que é comprimento. A gente pode dar um jeito de usar a integral. Tá certo? Tá ok? Então é isso. Tá? Então vamos parar aqui. Até a próxima aula.